Um garoto de 7 anos hackeou a NASA, descobriu arquivos extraterrestres secretos e, 3 dias depois, desapareceu misteriosamente. Esta é a incrível história de Gary McKinnon, a criança que viu demais. O que ele encontrou em 1994, uma lista de oficiais espaciais secretos, fotos de naves não terrestres, um programa ultra secreto chamado Solar Warden e evidências de contato com 57 civilizações alienígenas. Mas quando tentaram silenciá-lo para sempre, ele fez algo que chocou o mundo inteiro e mudou nossa compreensão sobre quem realmente controla a Terra. Em Londres, no ano de 1966, nasceu Gary McKinnon. Desde cedo, ele era diferente. Enquanto outras crianças brincavam, Gary era fascinado por computadores e pelo universo. Ele passava horas lendo livros de ficção científica e artigos sobre OVNIs. Essa obsessão cresceu com ele, alimentada por uma pergunta que o assombrava: por que os governos escondem a verdade sobre os extraterrestres? Ele sentia que existiam provas, mas estavam trancadas em algum lugar. E ele decidiu que iria encontrá-las sozinho. No final dos anos 90, Gary, já adulto, decidiu mirar no lugar mais seguro do planeta: os sistemas da NASA e do Pentágono. Ele acreditava que se alguém soubesse sobre alienígenas, seriam eles. Gary não fazia ideia do que estava prestes a descobrir, nem do perigo que isso traria para sua vida. Entre 2001 e 2002, durante a madrugada, em seu quarto, em Londres, Gary usou seu computador doméstico e uma conexão de internet discada para começar sua busca. O alvo: os sistemas mais protegidos do governo dos Estados Unidos. A chance de sucesso para um hacker amador parecia zero. Mas Gary era persistente. Ele passou meses, noite após noite, explorando as redes, procurando por qualquer brecha, qualquer porta dos fundos deixada aberta. E então, ele conseguiu. Ele estava dentro da rede do Comando Espacial da Marinha Americana. Ele encontrou algo que o deixou paralisado: um arquivo chamado Non-Terrestrial Officers, ou Oficiais Não Terrestres. Era uma planilha com nomes, patentes e, mais chocante ainda, uma coluna intitulada Transferência de Material entre Frotas. Gary ficou olhando para a tela, sem acreditar. Meu Deus, é real, pensou ele. Aquilo parecia confirmar a existência de uma frota espacial secreta, algo saído diretamente da ficção científica que ele tanto amava. Ele tentou baixar a imagem de uma suposta nave em formato de charuto que encontrou em outro diretório, mas a conexão lenta e o tamanho do arquivo o impediram. Ele só conseguiu ver uma parte da imagem antes de ser desconectado. Mas isso era só o começo. Gary continuou sua busca, e o que ele encontrou a seguir foi ainda mais impressionante. Gary encontrou pastas com nomes sugestivos, como UFO Evidence, evidências de OVNIs. Ele descreveu ter visto imagens de alta resolução, diferentes de tudo que já tinha sido divulgado publicamente. Fotografias nítidas de naves em formato de charuto e outras formas desconhecidas, pairando no espaço. As imagens eram perfeitas, sem sinais de manipulação. Ele estava convencido de que tinha encontrado a prova definitiva. A lista de oficiais não terrestres que ele viu continha cerca de 30 nomes. Ele não reconheceu nenhum deles, mas a terminologia o intrigou. Seriam astronautas designados para missões fora do nosso planeta? Pilotos de naves que não pertenciam à Terra? As perguntas se acumulavam. Ele sabia que estava diante de uma conspiração de proporções gigantescas. Os governos não estavam apenas escondendo a existência de OVNIs. Eles pareciam ter um programa espacial secreto, operando há décadas, longe dos olhos do público. Não demorou muito para que as autoridades americanas percebessem a intrusão, o que Gary descreveu como uma busca pela verdade. O governo dos Estados Unidos da América chamou de o maior hack militar de todos os tempos. Eles o rastrearam até sua casa em Londres. Agências como a Polícia Federal Norte-Americana e a Força Aérea dos Estados Unidos da América estavam atrás dele. A acusação era grave:
Ele havia invadido 97 computadores da NASA e do Departamento de Defesa, causando danos e comprometendo a segurança nacional. A ordem era extradita Lowe para os Estados Unidos para enfrentar a justiça. Gary percebeu que estava sendo caçado. Em 2002, a polícia britânica bateu à sua porta. Ele foi preso. E assim começou uma batalha legal que duraria uma década. O governo americano queria extradita Lowe a todo custo. Se condenado nos Estados Unidos da América, ele poderia pegar até 70 anos de pris. Sua vida virou um pesadelo. Ele e sua família viveram sob constante estresse. Enquanto seus advogados lutavam nos tribunais britânicos para impedir a extradição, Gary se tornou uma figura pública, um símbolo da luta do indivíduo contra o poder do Estado. A caçada não era mais secreta. Estava nos noticiários do mundo todo. A história de Gary explodiu na mídia. Ele deu entrevistas para jornais e emissoras de TV, contando sua versão dos fatos. Ele não se via como um criminoso, mas como um buscador da verdade. Suas alegações sobre frotas espaciais e fotos de OVNIs ganharam as manchetes. O mundo se dividiu. Para alguns, ele era um herói que expôs um segredo monumental. Para outros, um teórico da conspiração perigoso que ameaçou a segurança nacional. O caso gerou um debate global. O governo americano negou veementemente as alegações de Gary, afirmando que ele era apenas um hacker malicioso. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada na mente de milhões de pessoas. O maior vazamento de informações da história, segundo Gary, foi o que ele viu, mas não conseguiu baixar. A reação global foi intensa. Manifestações foram organizadas em apoio a Gary em Londres. Músicos famosos, como David Gilmour do Pink Floyd, e políticos britânicos se uniram à sua causa. O slogan Free Gary Libertem. O Gary estava por toda parte. A pressão pública sobre o governo britânico aumentou. A extradição parecia cada vez mais uma questão política. Enquanto isso, a caçada legal continuava. Os Estados Unidos da América insistiam que ele deveria ser julgado em solo americano. Gary, que foi diagnosticado com síndrome de Asperger, argumentava que a extradição e a prisão em um sistema estrangeiro seria uma sentença desumana, com alto risco para sua saúde mental. Por 10 longos anos, Gary viveu com essa espada sobre sua cabeça, sempre um passo atrás de ser enviado para o outro lado do Atlântico. Finalmente, em 2012, a então secretária do Interior do Reino Unido, Theresa May, tomou uma decisão que chocou o governo americano. Ela bloqueou a extradição de Gary McKinnon. A decisão foi baseada em relatórios médicos que indicavam que a extradição seria incompatível com seus direitos humanos, devido ao seu diagnóstico de Asperger e ao alto risco de suicídio. Foi uma vitória monumental para Gary e seus apoiadores. A promotoria britânica decidiu, logo depois, não processá-lo no Reino Unido, citando as dificuldades em apresentar um caso viável. Após uma década de luta, Gary estava finalmente livre. Ele não foi preso, nem fez um acordo secreto em troca de silêncio. Ele simplesmente venceu sua batalha legal. Esta é a história incrível de coragem e curiosidade. Um homem que, sozinho, desafiou a maior superpotência do mundo em busca do que ele acreditava ser a verdade. Gary McKinnon nos mostrou que não estamos sozinhos e que os governos podem não estar nos contando toda a história. Ele provou que a curiosidade de uma única pessoa pode abalar as estruturas do poder. Hoje Gary vive uma vida tranquila no Reino Unido. Ele não está mais hackeando sistemas governamentais, mas sua história permanece. As fotos que ele alega ter visto, os documentos que ele leu, continuam a alimentar o debate sobre a vida extraterrestre. Gary provou que a determinação e a inteligência podem desafiar o poder. Um homem, com seu computador doméstico, fez o que milhões não ousaram. Ele buscou a maior conspiração da humanidade e mudou o debate para sempre. Se esta história te impressionou tanto quanto me impressionou, deixe seu like e se inscreva, porque tenho muito mais histórias sobre pessoas que desafiaram o impossível. E me conte nos comentários:
Você acredita que Gary realmente encontrou evidências de vida extraterrestre? A verdade está lá fora. E um homem a encontrou.